Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bom mesmo? O programa de hoje tá, demais. Eu sou o Theo Mendes e hoje nós vamos falar de uma causa super importante, o movimento drag. Vocês sabem como e onde surgiu o movimento drag? Não? Então fica com a gente que o Sem Rótulos tá só começando. Atualmente, é possível dizer que as drag queens são tão populares que quase beiram o mainstream. Elas estão nos teatros, no cinema, em festas e nas redes sociais. Que o diga o brasileiro Pablo Vittar, que vem se tornando um fenômeno, e atualmente é a drag queen com o maior número de seguidores nas redes sociais. Quem popularizou ainda mais a arte, até mesmo para os leigos, foi RuPaul, com seu reality RuPaul's Drag Race. Entretanto, poucos sabem como eram as drag queens antes dessa explosão de popularidade. Agora que tal conhecer um pouco mais da história das drags. A origem do termo drag queen é nebulosa, mas muitos acreditam que surgiu em meados de 1800 como uma forma depreciativa de designar os homossexuais. Nesse mesmo século surge Madame Patrine, drag performática de Brigham Morris Young. Dizem os boatos que ele cantava tão bem que muitos da audiência nem sabiam que era um homem. Mais tarde, ainda no século XIX, o termo drag queen ganhou um significado mais específico, designando qualquer homem que se vestisse de mulher com propósitos teatrais. Ainda nessa época, um choque para a sociedade londrina. Frederick Park e Ernest Bolton começam a sair de casa como Fanny e Stella. Eles foram os primeiros homens a saírem na rua vestidos de mulher. Uma ousadia tão grande que a polícia abriu uma investigação minuciosa, do tipo feito apenas para criminosos extremos. Por volta de 1880, homens vestidos de mulheres eram perfeitamente aceitos no ambiente teatral. Aliás, era muito mais respeitável um homem se vestir de uma mulher num palco do que uma mulher decidir seguir a carreira de atriz. Já na virada do século XX, a performance drag virou um fenômeno próprio do teatro de variedades. Um nome que se destaca é Julian Eltinge, que brilhou na Broadway como comediante, mas foi nos teatros pequenos que ganhou seu público cativo com suas apresentações de drag. Na Europa, quem ganhava a cena era Florin, performer de Paris, onde a cena drag também conquistava seu espaço. Nessa época, um homem vestido de mulher era uma brincadeira bastante popular e não era associado com orientação sexual. Em 1920, entretanto, a arte começa a ficar mais alinhada com a comunidade LGBTQIA+, principalmente por conta da drag balls, que eram festas gigantes nas quais a maioria dos homens ia vestido de mulher. No Brasil, os precursores da arte drag surgiram nos anos 70 com as transformistas, artistas que usavam maiôs e vestidos em shows de dança. Assim como seus visuais andrógenos e contestadores, elas transformaram a sua época, quebrando regras de gênero. Desde então, muita coisa evoluiu. E para saber um pouco mais sobre e debatermos sobre o assunto, trouxemos algumas drags aqui conosco. Jordana Bá e o Neto, que é drag queen king, inclusive. Vamos começar com o Flávio. Flávio tem 29 anos, ele se monta há 5 anos com a sua persona, Jordana Bá. E, Flávio, nos conta um pouco como foi se descobrir Jordana Bá, como foi montar a sua persona. Olha, na verdade, acho que ela surgiu assim, na verdade, Flávio não, Flávio é o cavalo, né? Porque sim. Jordana é esse espírito encarnado aqui, acho que começou meio assim, Jordana surgiu um espírito que me atormentava, né? Fui fazer um despacho, na hora tomei a pinga, soprei a farofa, deu nisso, encarnou de vez. É quase isso. Não exatamente isso, mas eu acho que a drag veio para expurgar mesmo uma grande vontade que eu tinha de ser uma bicha afeminada, de me comportar da forma com que eu queria me comportar. E eu fui um garoto criado de uma certa forma com uma rigidez muito grande, comportamental, com aquela pressão que a gente tem que ser, no período escolar, de ser um grande macho alfa. E eu sempre fui muito podado, eu acabei me transformando em outra pessoa mesmo. Eu acho que a drag veio para eu me soltar de vez e me descobrir até como pessoa, como indivíduo e quanto artista mesmo, porque se eu não conseguir me transformar, como é que eu vou transformar outras pessoas, não é mesmo, meu bem? E você também se apresenta, né, em boates, bares, noite do Paulista? Na verdade, assim, eu comecei, porque a maioria das drags nascem em uma pista de dança mesmo. Mas o meu primeiro contato com drag não foi numa balada, então não foi propriamente em uma apresentação drag padrão. Eu nasci em um tablado, nasci num ambiente teatral, tanto é que acho que até hoje eu sou meio carregada de teatralidade por conta disso. Então, os meus primeiros trabalhos como drag foi primeiro em espetáculos teatrais, eu me envolvi em companhias e fiz vários espetáculos, a maioria inclusive montados por mim, para expurgar essa questão da drag, e depois eu acabei sendo chutada, por consequência, pro ambiente de baladas, de bares, e aí eu comecei a me explorar mais em outros ambientes. Mas de início mesmo foi no mercado teatral. Uma jornada assim, 880.
É bem isso, acho que é bom, né? Porque aí você cria a arte drag, você consegue fazer várias vertentes com ela, consegue caminhar por vários ambientes. Então, tanto que tem drags, atrizes, cantoras, dançarinas, eu gosto de mesclar tudo isso. Acho que é legal, é um campo de flexibilidade que você não consegue em outros ambientes. Sim, sim. Tem Principalmente aquela dentro do teatro. versatilidade de poder acessar várias outras áreas artísticas. Você não fica amarrado exatamente com o que falou, né? A Correntes. quebradora de correntes. Somos todos. Muitas pessoas pensam que ser drag é uma arte masculina, que apenas homens podem se montar de drag, mas a gente sabe que não é assim. E é por isso que a gente estamos aqui com ela, Fabi, que se monta como neto. Fabi, fala um pouquinho como foi pra você se descobrir como drag, como é estar no meio drag. Tem algum preconceito por você ser mulher? Mas, com certeza. E eu, antes de iniciar a minha trajetória como drag king, eu explorava a minha drag queen. E isso sempre foi uma questão muito polêmica no meio drag queen. E era difícil para algumas drag queens entenderem que uma mulher gostaria de fazer drag, de extravasar esse feminino também, de todas as formas, mas eu sempre fui caracterizadora, trabalho com isso, trabalho com direção de arte, com figurino, com maquiagem, com todas essas coisas, e a caracterização sempre foi uma linguagem muito forte para mim. E eu comecei como drag queen, senti toda essa resistência, e através da Rúbia, que é o Rubão, que é um drag king muito maravilhoso, que é o meu papai, eu consegui libertar o Neto, que foi um trabalho que até hoje está em construção, o Neto, porque ele me ajuda a sublimar o que eu sinto em relação ao masculino. Porque, da mesma forma que a drag queen ela é uma caricatura da mulher e do feminino, o meu king também é. Então, às vezes, ele não é muito agradável para os homens, principalmente. Aquela masculinidade subversiva, né? Que é sempre muito necessária, inclusive. Fabi, pra você que faz drag king, faz drag queen também, pra você, o que é ser drag? Essa é das perguntas mais capciosas e difíceis que tem sobre essa arte, porque é uma coisa que é muito pessoal, cada um tem uma carga muito diferente um do outro, mas para mim é eu poder exercitar essa dualidade antiga, tanto do exercício do feminino quanto o exercício do masculino, no meu caso que faço essas duas coisas, e essa dualidade, às vezes, ela me confunde tanto que eu chego a conclusões extraordinariamente esquisitas, como começar a compreender o que é não binário. Quando você começa a entender as coisas separadamente, você começa a entender o que são elas juntas ou sem nenhuma delas no mundo. Então, é uma exploração, sabe? É uma investigação sobre essas energias, essas forças, essas aparências, a maneira com que isso trabalha na sociedade, com as pessoas que a gente vive, de como eu expresso, de como eu entendo e de como eu recebo isso. É muito louco, entendeu? A gente podia ficar horas falando sobre isso e eu não ia terminar de responder a tua pergunta. Mas eu gostei, é tipo uma jornada de autodescoberta, autoconhecimento, muito bom. Depois dessa resposta maravilhosa sobre autodescoberta, vamos então colocar o dedo na ferida. Vamos para Jordana Baz. Jordana, o que você acha de mulheres que se montam de drag? Você acha que tem alguma facilidade a mais para elas? Cara, eu acho que fazer drag não é fácil pra ninguém, viu, meu bem? Pode ser homem, pode ser mulher. Eu acho que isso não tem relação alguma. Acho que mais a Fabi pode falar sobre isso, mas... não, eu acho que não tem nenhuma questão de ser mais feminina ou menos feminina, até porque... por exemplo, Fabi faz drag queen e drag king, e ambas têm uma dificuldade que não é simplesmente você ter um cabelo ou simplesmente você ter traços femininos que vai facilitar isso. Então, eu acho que isso indifere, isso não depende realmente da identidade de gênero, se ele é um homem, se é uma mulher, se ele não se encaixa nesse sentido binário entre os dois gêneros. Eu acho que isso não tem relação alguma com fazer drag. Então, não ache, querida, que vai ser mais fácil, porque é difícil. 3 horinhas no mínimo.
Que bom saber da sua trajetória, Jordana. Fica à vontade, agora a gente vai falar um pouquinho mais com a Fabi. Só uma curiosidade para quem ainda não sabe, não é só homens que aderem ao drag, né? A gente já conversou sobre isso. Neto, conta pra mim, pro pessoal aí de casa, como que você descobriu essa persona, como você descobriu o Neto. Eu já fazia esses trabalhos de caracterização e eu já tinha ousado me vestir de homem várias vezes, só que eu não tinha feito essa construção do meu drag king. E o meu drag king foi através de um workshop maravilhoso que eu fiz com a Rúbia, que é o cavalo, que nem diz a Jordana, do Rubão. E aí a gente fez toda essa vivência e dessa vivência, inclusive, nasceu o nosso coletivo, que é o primeiro coletivo de drag kings do Brasil, que se chama Kings of the Night. E nós somos várias minas estranhas que se vestem de homem. E é muito bacana. A gente faz performances, a gente faz tudo, e a gente faz essa descoberta juntas dessas pessoas. Então, a gente sempre problematiza as questões do masculino, desse universo, de como elas vêm. E a formação do Neto veio através não só desse workshop, mas também da estruturação desse coletivo, enquanto local de discussão e problematização dessa questão do masculino na nossa vida. Assim, foi bem assim. Gostei. Conta aqui pra gente, você já sofreu algum preconceito por ser drag king? Tipo, alguém chegou pra você... A gente já chegou em lugares juntas, por exemplo, juntos, né? E falavam que lá vem os boiola. Mas isso dentro do meio LGBT, dentro do meio drag mesmo? Os boiola, falavam. Ou então, das próprias pessoas, porque eu tenho uma vida civil muito marcante, assim, sabe? Eu trabalho com cinema, tudo é o meio das artes, mas eu também tenho uma filha que vai para a escola, e ela é adolescente. Então, eu tenho que conviver com isso, e eu encaro isso muito de frente, eu não escondo, eu não faço um perfil fake, a minha filha sabe que eu coloco bigode e um pau de meia para sair, entendeu? E acontece. A vida é essa, é a mãe que tu tem, então se vira, sabe? É muito bom isso também para desconstrução dela também. Exatamente, ela é uma pessoa que ela pode ouvir qualquer coisa hoje em dia, que é difícil abalar essa menina. Bom, agora a gente vai para um comentarista, nosso psicólogo, nosso psicólogo Leonardo Calipo. Se quiser comentar algo, fica à vontade para falar um pouquinho sobre o movimento drag por um lado mais psicológico. Muitas pessoas acabam vinculando a cultura drag, a expressão artística drag queen, com gênero, com identidade de gênero, com orientação sexual. E isso é, a princípio, errado. É lógico que existem situações onde, sim, a drag queen leva a um entendimento da sua identidade de gênero e etc. Conheço alguns casos, mas na sua grande maioria, a drag queen é um personagem que a gente cria, né? É um personagem para entretenimento. E quando a gente quer entreter, a gente quer fugir de uma coisa que a gente tem da nossa realidade. A gente vai criar a realidade ideal, o ideal que a gente busca. Então, a drag queen muitas vezes está vinculada a esse ideal. E essa fuga da realidade nem sempre é uma coisa negativa. Muitas pessoas, por exemplo, que na sua vida real são meio tímidas, não conseguem se posicionar em público, quando elas criam esse personagem, elas conseguem. E esse personagem está ali no ideal e ajuda elas a desenvolverem essa parte. Como também existem pessoas que têm uma vida que é muito privada de liberdade, muito privada de alguns conceitos que a gente acaba buscando, e na drag elas encontram essa liberdade, essa posicionalidade que elas não conseguiriam ter como pessoas comuns, e elas vão se desenvolvendo isso dentro do seu personagem para atingir o ideal do que eles buscam. O programa de hoje tá demais, né? Mas fica com a gente ainda aí, porque agora vamos ter mais novidades. Mas depois do intervalo, se você mudar de canal, eu vou saber, tá? Eu vou dar um jeito de descobrir, vou na sua casa, brincadeira. Fica com a gente volta já já, depois dos intervalos. Voltamos, galera, do intervalo agora.
Pra quem tá chegando agora, o tema de hoje é drags, né? Nós estamos aqui com duas drags, já falamos um pouquinho sobre a construção da persona de cada um, sobre como é a visibilidade das drags, mas vamos lá. A gente sabe que a visibilidade das drag queens aqui no Brasil subiu em 2017, quando a Pabllo Vittar estourou com sua música sendo uma das mais tocadas do país, né? Foi a música K.O. Temos diversas outras cantoras drags atualmente, como a Glória Groove, a Kaya Conk. E isso mostra que o Brasil talvez esteja abrindo portas para as pessoas se expressarem sua arte, uma visão ampla e sem julgamentos, como vocês, drags. E como vocês veem essa visibilidade para o Brasil? Mesmo estando fora desse escalão de fama, isso ajuda vocês? Foi extremamente importante, acho que para colocar drag na boca do povo, sabe? Hoje em dia, minha mãe sabe quem é Pabllo Vittar, e quando eu me monto já não é um choque tão grande. Então acho que foi legal para popularizar mesmo e para colocar essas discussões na boca de quem não estava discutindo isso, sabe? Eu acho que o meio LGBTQ+, a gente já está há um bom tempo, né? A gente já está acostumada com drags. Então pra gente nem foi um choque tão grande a gente ter o Pabllo em ascensão. Mas eu acho que foi pro resto da população, pra galera que não estava habituada a isso. Alguma observação, Fabi? Eu convivo com drags desde 2003, que foi quando eu comecei a sair, porque eu sou uma pessoa antiga, né? Então, para mim não houve essa ruptura que aconteceu em relação a Pabllo, porque eu já vivia nesse universo antes desse estouro. Eu acho que se tornou mais aceitável socialmente depois disso, depois de RuPaul, depois dessas coisas que começaram a se tornar populares relacionados à arte drag, essa ruptura. Mas, pessoalmente, para mim, é uma coisa que eu descobri quando não havia precedente, assim, antes de ter Google. Então, foi bem inovador na minha vida. Eu achei que eu era muito avant-garde, sabe? Esse universo agora já está bem mais popularizado, então eu acho muito legal. E não fica... Quando você chegou no movimento drag era tudo mato. Exatamente, quando eu cheguei era tudo mato. Nós também fomos atrás de drag queens fora do país, né? Fomos atrás de um drag queen chamado Pet LaPet, lá no México. Ele tem 35 anos, é designer gráfico e publicitário. Ele vai comentar um pouquinho sobre como é a visibilidade no movimento no país dele. Hola, soy Adán Martínez, tengo 35 años de edad y soy quien le da vida a Pechi la Pechi. Tengo 1 año y medio haciendo drag y soy de Monterrey, Nuevo León, México. Conocí el drag hace 10 años gracias a RuPaul Drag Race y desde entonces no he parado de querer descubrir nuevas drag queens. A nivel local, el drag es muy exponencial y es muy competitivo. Tenemos 3 competencias muy importantes que son Regias del Drag, Monterrey Drag Project y Happy Drag Race, el cual tiene una difusión a nivel nacional. En lo personal, creo que las complicaciones que podría mencionar de haber comenzado a hacer drag empezaron por la misma comunidad que todavía estigmatizan un poco el hecho de que el drag es una muestra de una persona femenina y yo pues uso barba, como pueden ver. Entonces fue algo que muchas personas no ven tan bien, te encasillan dentro de algo, soy una big queen también. Entonces han sido muchos obstáculos que he tenido que pasar, desde empezando por la misma comunidad y obviamente creo que los que todos tenemos que pasar a través de la sociedad. Creo que México está en su mejor momento del drag, ya que hay muchos escenarios y plataformas donde podemos expresarnos libremente y cada vez nos vamos metiendo más en el gusto de un público general que asiste a vernos. La escena drag en México ha evolucionado tanto que cada vez vemos shows más increíbles con mucha producción y lo cual lo hace muy competitivo y nos hace mejorar cada vez más. Gracias al apoyo de la gente que nos apoyan con propinas, asistiendo y de cualquier manera ha hecho que todo crezca y evolucione. En mi ciudad es algo grandioso e increíble que se disfruta al máximo. Los invito a todos a que apoyen a sus dragas locales, le den propina o simplemente con asistir a los shows, un aplauso es el mejor halago que podemos recibir de nuestro trabajo. También busquen a las dragas mexicanas y de Monterrey que son increíbles. Apóyennos a todas las drag del mundo, se los agradecemos. Soy Pechi la Pechi, les agradezco la oportunidad de poder expresarme por este medio. Síganme en mis redes sociales, @PechiLaPechi. Les mando um beso e um forte abraço. Eu simplesmente adorei saber um pouquinho mais sobre como é o movimento drag fora do nosso país.
E eu tô adorando o programa de hoje. Não sei vocês, mas eu estou simplesmente adorando. Estou me sentindo adorável. Mas vamos para um break aqui agora, né? Voltamos no próximo bloco. Não saiam daí. E voltamos do nosso intervalo. E agora, depois desse papo maravilhoso com vocês, a gente vai fazer um joguinho babadeiro. Que eu vou fazer... O nome é Jogo da Empatia. Eu vou soltar umas palavras, vocês dizem a primeira coisa que vem à cabeça e eu vou questionar o porquê, porque eu sou assim. Vamos lá. Começando aqui, Jordana. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu digo a palavra comunidade? Comunidade. Tá. Abraço. Por que abraço? Cara, eu acho que porque quando você me falou comunidade, a primeira coisa que veio na minha cabeça foram os meus amigos. É quem me rodeia, quem me protege, é quem, entendeu? Se eu tiver num poço sem fundo, é para quem eu vou ligar e falar, pelo amor de Deus, me socorre. Então, eu acho que comunidade me trouxe segurança, me trouxe abraço mesmo, que é uma coisa que eu não tinha descoberto até descobrir uma comunidade que eram de pessoas que pensavam como eu, que tinham os mesmos conflitos que eu tenho, os mesmos anseios. E acho que é isso. Acho que me sinto abraçado por ela. Abraçado, negócio aconchego e segurança. Fabi, agora você, meu amor. O que você pensa quando eu digo a palavra família? Eu penso em comunidade e penso nisso de uma forma que a família não é só quem está com a gente por laços sanguíneos, é quem a gente escolhe, é quem a gente ama, é quem corre com a gente, é quem nos aceita, é quem pensa igual, quem pensa diferente, mas apoia. Eu simplesmente adorei essa resposta. Voltando aqui para Jordana, já vamos lançar aqui o probleminha. Jordana, o que você pensa quando eu digo a palavra religião? Imposição. Desenvolve. Cara, religião para mim é um conjunto de regras, eu acho que é uma lista de dogmas que alguém te impõe e fala, olha, você tem que ser desse jeito. É quase como um manual de trabalho, sem você ser remunerado. Né? Na verdade, a recompensa é que você vai ter depois que você morrer, então obrigado. Então, eu não tenho boas experiências com religiões, assim, por mais que tenha algumas que me chamam a atenção, acho que talvez, eu não penso em buscar um amparo religioso, mas se algum dia eu for me interessar por esse lado, acho que o espiritismo é uma vertente que me interessa bastante, por exemplo, até porque ela faz menos concessão de pessoas do que o restante, mas a experiência que eu tenho com religião não é muito boa. Então sempre me podou muito, sempre me colocou várias imposições de vida que eu não queria seguir, então eu não tenho uma boa relação com essa palavra. Agora para você, Fabi, o que você pensa quando eu digo, né, a palavra amizade? Amizade, eu acho que é escolha. Eu acho que a gente escolhe e é escolhido, sabe? Eu acho que, por mais que eu queira ser amigo de alguém que representa tudo que eu acho legal, acredito, acho bacana, se eu escolho sem ser escolhido, não conta. E a mesma coisa o contrário. Então, eu acho que a amizade é você aceitar e conviver e compreender e acolher. Então, mais do que escolha, é acolhimento. E o nosso programa está, infelizmente, chegando ao fim. Eu simplesmente adorei ter a presença de vocês duas aqui. E foi muito gostoso conversar, foi muito gostoso descobrir, ver um pouco do mundo pela visão de vocês, aprender um pouco mais, porque eu não sei nada do momento drag. Mas eu vou finalizar com a seguinte frase. Os seus rótulos, os seus preconceitos não me definem. Eu sou quem eu sou quem eu quiser ser, sem rótulos. O programa que não te rotula, mas sim te entende. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.